Fala galera, aqui é Marcelo Dantas do canal Marcelo Comprador com mais uma dica para você. Uma não, 5 dicas para vocês. 5 dicas bacanas sobre seleção de fornecedores. A gente tem um grupo aqui na Bahia, do Fórum de Suprimentos, em que os integrantes desse grupo eles trocam informações, trocam mensagens, e sempre que alguém precisa de uma ajuda com alguma sugestão de fornecedores, a gente se ajuda, tá? Esse é um dos canais que a gente utiliza também para poder fazer a seleção de fornecedores. Nada melhor do que a gente utilizar fornecedores que estão indicados por outros parceiros, outras empresas do mesmo segmento, do mesmo ramo, da mesma região, que estão engajados ali na busca por um objetivo comum, que é um serviço de qualidade com o custo acessível, né? Então, a gente sempre troca essas experiências. Esse é um dos canais. Eu vou te dar 5 dicas aqui para você selecionar um fornecedor bacana para você na hora de você fazer sua cotação, tá certo? Os fornecedores, aqueles que realmente vão agregar para você, tá? Tem diversos fornecedores no mercado. Vamos falar nesse caso aqui com prestadores de serviço. Tem uma infinidade de prestadores de serviço no mercado dos mais diversos segmentos possíveis, né? Então, você precisa saber selecionar adequadamente esses fornecedores na hora que você for fazer sua cotação de serviço. A cotação de serviço ela é mais complexa do que uma cotação de material, porque ao contrário do material, que tem uma especificação definida, tem fabricantes definidos, tem estruturas, tem fichas técnicas definidas, o serviço não. O serviço podem ter características diferentes. Pode ser um serviço dentro do mesmo segmento, só que a característica daquele serviço, dependendo da necessidade da empresa, é diferente. Então, a gente encontra diversos fornecedores no mercado. Alguns deles atendem a soluções mais completas, outros a soluções mais simples. Então, você tem que saber diferenciar e saber escolher na hora de você fazer sua cotação, tá certo? Então, vamos à primeira dica para você escolher um fornecedor. A primeira dica é você fazer sua própria base de dados de fornecedor. Como não? Sempre que eu recebo e-mails de fornecedores que entram em contato comigo, seja através das minhas mídias sociais, seja através do LinkedIn, seja através de contatos mesmos com a empresa, né, quando eles entram em contato lá com a empresa, querendo participar de algum processo de cotação e que ele ainda não teve a oportunidade de participar. Então, esses fornecedores buscam falar com a gente, entrar em contato, apresentar a empresa, e muitas vezes a gente recebe esses fornecedores e outras vezes não dá para receber, e a gente, na maioria das vezes, a gente pede que eles enviem portfólios, né, com a apresentação de sua empresa, dizendo o que é que eles fazem e as principais atividades, as empresas que eles já trabalharam, enfim, o seu portfólio mesmo, fazer uma apresentação bacana sobre sua empresa, sobre o seu serviço, os serviços que eles prestam e sobre as informações de atuação no mercado, quais são as empresas que eles prestam serviço, enfim, várias informações que são importantes para a gente fazer aquela avaliação inicial na hora de a gente selecionar esses fornecedores. Então é importante que cada vez não descartar, porque tem muita gente que até por conta da insistência, tem muitos fornecedores no mercado, todos querem, de certa forma, estar tendo a oportunidade de estar prestando serviço, afinal, eles vivem disso, eles precisam buscar seus clientes também de alguma forma. Então, nesses casos aí, se você der a oportunidade, pelo menos dele fazer parte da sua base de dados, em que em algum momento você possa convidar eles para alguma cotação, é bacana isso, entendeu? Você está abrindo o mercado, você está tendo mais opções e no momento certo você vai poder convidá-los para poder participar de algum processo específico, certo? Então, você pode simplesmente pegar esse fornecedor, pedir para que ele encaminhe um e-mail para você com a sua apresentação, e aquela apresentação você encaminha numa base de dados pessoal sua. Eu tenho uma pasta dentro do Outlook, que é o software de e-mail, o servidor de e-mail que eu utilizo para acessar meus e-mails. Eu tenho uma pasta exclusiva lá no meu computador, aquelas pastas particulares, né, que são armazenadas no próprio computador, onde eu tenho mais de 1000 apresentações de fornecedores diversos
que se apresentarem em algum momento oferecendo o seu serviço ou até produtos meus, até materiais que eu até encaminho para os colegas da área que também trabalham na parte de compra de materiais. Então eu sempre aguardo essas informações dentro dessas pastas, justamente para que eu tenha essas opções no futuro de poder contar. E aí é onde eu faço aquela seleção inicial na hora de fazer uma cotação, né? Eu verifico o porte do fornecedor, eu verifico o tempo de experiência dele de mercado, tempo de atuação, a região onde ele atua, enfim, uma série de informações que vão me ajudar a fazer aquela pré-seleção, né? Durante a carta convite eu vou pedir outras informações, mas inicialmente algumas informações que são fornecidas na apresentação, e se eu quiser mais alguma coisa eu posso trocar o contato com o fornecedor e pedir a ele mais informações. Isso pode acontecer a qualquer momento, inclusive, independente de ter cotação ou não em andamento, eu posso fazer esse tipo de pedido, tá certo? Então é uma coisa bacana de você fazer, você formar sua própria base de dados, além das bases de dados que vocês podem utilizar através de pesquisa na internet, no Google, ou em softwares especializados como o SAP Ariba, enfim, você tem uma diversidade de opções de você buscar esses fornecedores, mas formar sua própria base de dados te dá uma base bacana para que você possa estar sempre trabalhando esses fornecedores aí que estão se apresentando para você e de repente vão buscar você em algum momento, vão buscar sua empresa em algum momento, tá certo? Essa é a primeira dica. A segunda dica é justamente separar os fornecedores por categorias. Eu pego esses fornecedores, quando eu recebo eles, coloco na base de dados, então tem a pasta lá, prospecção de fornecedores. Um exemplo, né, eu crio uma pasta prospecção de fornecedores. Então, todo fornecedor novo que se apresenta para mim, ou envia um e-mail para mim, uma apresentação, eu coloco nessa pastinha. E dentro dessa pastinha eu divido em categorias. Eu posso colocar manutenção industrial, posso colocar QSSMA, que é qualidade, saúde, segurança e meio ambiente. Eu posso colocar engenharia, projetos de engenharia. Eu posso colocar serviços administrativos, facilities em geral, né? Tipo para aqueles fornecedores de vigilância patrimonial, alimentação, transporte, enfim, esses serviços mais da área de facilities. Eu posso colocar dentro da área de consultorias, né? Eu abrir uma aba de consultorias e aí você vai podendo ordenar e categorizar esses fornecedores para que fique mais fácil a sua busca no momento que você tiver condições quiser fazer algum tipo de pesquisa, você tem onde buscar essas informações de uma maneira mais fácil, porque já estão separados por categorias. Dentro dessas categorias você ainda pode fazer uma outra divisão, que seria justamente separar por subcategorias. Por exemplo, dentro de manutenção industrial, você tem lá, você pode ter o serviço de caldeiraria, pode ter um serviço de elétrica, um serviço de instrumentação, um serviço de montagem de andames. Então, pintura, isolamento térmico, enfim. Eu estou falando mais de exemplos da área industrial, mas independente da área que você atua, você pode categorizar dentro dos segmentos que são mais adequados à empresa que você trabalha. Óbvio que os exemplos que eu vou dar aqui são mais industriais porque eu trabalho na área industrial, tá certo? Mas não impede, o que é importante é que você guarde o conceito e você consiga pegar essas informações, essas dicas e fazer a sua categorização de acordo com a sua necessidade, né? Então, você tem lá o serviço de facility, por exemplo, que você tem o serviço de vigilância patrimonial. E dentro do serviço de vigilância patrimonial, qual seria a subcategoria disso aí? A vigilância eletrônica, pode ter um serviço de vigilância eletrônica, a vigilância por drones, né? O monitoramento por drones. Então, tem uma série de subcategorias que você pode criar em cima das categorias que você criou. Isso daí seria justamente a terceira dica que eu dou, você dividir em subcategorias. A quarta dica que eu dou é justamente, como eu falei no início lá, por porte. Então você separa por porte de empresa. Então você vai, as empresas que têm, sei lá, capital social acima de 20 milhões, empresas que têm capital social entre 10 e 20 milhões, empresas que têm capital social até 5 milhões, empresas que têm capital social de 5 a 10 milhões, enfim.
Tem uma série de diversificações que vocês podem fazer para segmentar esses portes e vai depender muito da estrutura da sua empresa e do tipo de projeto que você vai estar contratando, de serviço que você vai estar contratando. Se for um serviço, por exemplo, de um projeto de montagem industrial, em que você vai montar uma planta do zero ou construir um edifício novo, né? Sua empresa é uma construtora, de repente, então você vai construir um edifício novo, então você precisa de empresas que tenham condições de te atender dentro desse segmento, tenham estrutura para poder fazer os serviços que forem terceirizados nessa área e que atendam especificamente a sua demanda e que tenham respaldo financeiro, né, capacidade financeira para tocar uma obra dessa. Caso der algum problema lá na frente, a empresa tenha condições de suportar esses imprevistos que podem acontecer numa obra, né, em qualquer tipo de obra. Então, é importante que você consiga categorizar isso e selecionar exatamente. Agora, se forem serviços de pequeno porte, um serviço mais simples, com menos complexidade, que você não exige muito da empresa, você tem uma gama de empresas também de pequeno porte que podem te atender tranquilamente. A ideia é você não dispensar nenhum tipo de fornecedor. Tem muitas empresas que prezam por ter pouquíssimos fornecedores em sua base, certo? E aqueles fornecedores sempre fixos. Tem empresa que tem um mesmo fornecedor há mais de 20 anos em um determinado segmento. Isso acontece, entendeu? Mas o ideal é que você sempre tenha opções no mercado, sempre busque opções no mercado. Não significa dizer que você vai toda hora trocar um fornecedor, não é isso. A questão é que você realmente estimular a parceria, parcerias de longo prazo, mas você não pode estar sempre tendo aquilo dali como sua única opção, porque em um determinado momento vai que essa empresa está indo muito bem, está te atendendo muito bem o tempo todo, mas é uma empresa que de repente ela tem diversos outros clientes e de repente algum outro cliente ela teve um prejuízo muito grande e que o impacto foi tão grande que ela vai precisar fechar suas operações, começar a demitir gente e tal. De repente ela fica só com você, mas chegar num determinado momento, uma empresa que tem uma estrutura maior, ela de repente consegue suportar ganhos menores, margens menores de lucro, porque ela está ganhando em escala. Mas a partir do momento que acontece alguma coisa grande com ela e ela acaba se retraindo, aquelas empresas em que eles fornecem e que a escala dela, a margem dela é muito pequena, passa a ser desinteressante, porque já começa a doer no bolso, a prejudicar o negócio delas. Então, a parceria não fica tão interessante, porque ela não tem um ganho suficiente para poder estar suportando esse tipo de contratação e esse tipo de cliente que remunera tão pouco o capital dela, entende isso? Então, assim, é importante que você tenha essa visão, porque a gente tem que ter sempre uma carta na manga, tem que ter um plano B, tem que ter uma opção a mais de se escolher um fornecedor que possa, de repente, estar agregando com você, tendo uma parceria, se for de longo prazo, 10, 20 anos, não tem problema, desde que você tenha uma rotina de ir ao mercado periodicamente, porque em determinado momento, naquele momento em que você contratou essa empresa, por exemplo, eles foram competitivos e conseguiram o contrato, mas o contrato normalmente ele sofre reajustes, sofre adequações e tal. E, além disso, surgem novas tecnologias, novos métodos de se fazer as coisas, novas maneiras de se fazer e de baratear o custo. E, em determinado momento, aquela metodologia que é aplicada pelaquela empresa e o custo que você tem com ela, de repente, não se torna tão interessante. Então, é por isso que, periodicamente, no mínimo a cada 2 anos, né, você volte ao mercado para poder justamente estar observando essas outras opções e enxergando o que é que tem de novo no mercado, o que é que eles podem te oferecer. Vai fazer toda a avaliação normalmente e vai enxergar. Se de repente, naquela avaliação que você fez, depois de 2 anos, você enxergou que não houve nenhuma mudança e que aquele fornecedor, que é seu parceiro atual, ele continua competitivo e ele continua sendo
um fornecedor interessante para você, um parceiro interessante para você, por que não continuar a renovar o contrato? Tá? Então não tem nada de errado nisso, também de repente em algum momento você pode partir para uma negociação direta com esse fornecedor e conversar e ajustar e você enxergar essas modificações no mercado. Olha, tem tecnologias novas aqui que você pode implementar, o que você pode me oferecer de diferente desse contrato que possa trazer uma economia desse contrato sem que eu precise voltar ao mercado. Então tem diversas maneiras de você estar tratando esse assunto, tá certo? Mas a divisão por porte, você tenha condições de estar observando também esse tipo de situação, a depender da característica, da complexidade e do porte do serviço, tá certo? Essa foi a quarta dica, então eu vou entrar na última dica, que seria a separação por região. A separação por região também é importantíssima, porque dependendo da sua urgência, da necessidade que você tenha em contratar aquele serviço de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais tranquila, que você tenha tempo hábil de fazer, então tem diferenças. Então, quando você tem mais tempo de fazer uma concorrência, né, e é uma concorrência para uma parceria estratégica, você pode estar abrindo para fornecedores de outras regiões, por que não? Porque o importante ali é que tenham empresas que tenham condições de tocar aquele contrato, tenham respaldo. Normalmente a gente faz isso para empresas de grande porte, que têm atuação nacional, né, onde você dá oportunidade a essas empresas a participarem desses processos. Tá certo? Então, quando você faz esses bids já de uma característica mais aberta, mais abrangente, né, você tem sim condições de utilizar fornecedores de outras regiões. Agora, quando você faz uma manutenção específica e você precisa de uma mão de obra imediata, ou quase que imediata, ou de curto prazo, em que você precise de uma agilidade em se fazer todo o trâmite de exames médicos dos empregados, treinamentos de segurança, enfim, o que a empresa exija para que o prestador de serviço possa iniciar o serviço da sua empresa. Então, tudo isso tem que ser verificado, porque dependendo da necessidade, dependendo da velocidade com que você tem que efetuar a contratação, é mais interessante, às vezes, você contratar as empresas do mercado local. Então, você seleciona as empresas da sua região, o que estão mais próximas possíveis, que possa te atender quase que de imediato, numa necessidade aí mais urgente, mais rápida, mais corriqueira, tá certo? Então, essas são as 5 dicas que eu daria para vocês, para que vocês façam uma seleção de fornecedores mais próxima da sua necessidade, com mais de acordo com aquilo que você realmente precisa, ou que a sua empresa precisa, o seu usuário precisa, seu cliente interno precisa, né, para que seja feito da melhor forma possível, tá certo? E óbvio que você não vai esquecer de fazer todas as verificações que precisam ser feitas, né? Você solicita documentações, normalmente para esses processos de concorrência, né, a gente solicita uma série de documentos, tipo os documentos básicos, contrato social, CNPJ, inscrição estadual, municipal, além de outras informações como certidões negativas de débitos, trabalhistas, previdenciários, da Receita, enfim, uma série de documentos básicos que você consiga fazer uma avaliação inicial da empresa. Eu normalmente também solicito o balanço patrimonial. Tem empresas que solicitam o Serasa, né, uma opção de verificação da capacidade financeira. Eu, particularmente, não concordo muito com essa avaliação só baseada em Serasa, porque o Serasa é a verificação pontual se o cara tem débito ou se não tem débito, se está devendo, não está devendo, se é bom pagador, se não é bom pagador. Mas não se aplica esse tipo de análise para todas as empresas. Imagine uma empresa de grande porte, que tem atuação nacional, tem diversas plantas, recebe de milhares de notas por dia e tem se tiver um sistema bem organizado, com um sistema de entrada, de recebimento fiscal bem monitorado e que todos os processos de suprimentos ocorram da forma correta, ou seja, o fornecedor, o usuário, ele entra em contato com a área de suprimento para tocar todo o processo e o processo roda
bem redondinho, né, para que não tenha nenhum problema na hora do recebimento da nota fiscal e que todo o trâmite siga seu fluxo dentro do sistema normalmente e que não vai ter nenhum problema. Isso daí é o melhor dos mundos, certo? Mas a gente sabe que em algumas empresas não existe, em muitas empresas não existe isso daí. Sempre tem aqueles casos em que o usuário, a área solicitante, eles precisam contratar de imediato, às vezes eles solicitam diretamente para esse fornecedor, e às vezes esse fornecedor, por ter um contato diretamente com essa área, eles mandam a nota fiscal para eles, para os usuários, e quando a nota fiscal chega na mão dos usuários, às vezes eles esquecem de encaminhar para a área fiscal para dar entrada para poder pagar o fornecedor. Então, quando isso acontece, a nota fica meio que perdida. Aí o fornecedor acha que a empresa não está querendo pagar, alguma coisa, não entendeu o que é que aconteceu dentro daquele meio tempo, e aí ela vai simplesmente pega aquela nota, ele precisa receber, ele prestou serviço, ele precisa receber pelo serviço que ele prestou, então ele vai e protesta aquela nota. Então começa a aparecer essas evidências de Serasa. Então isso demonstra muitas vezes em algumas empresas, em muitas empresas, que o processo ainda não está redondo, ainda tem margem a esse tipo de situação acontecer. Né? Mas não significa dizer que é uma empresa que não tenha capacidade de pagar, que não honre seus compromissos. É uma empresa, às vezes, que tem toda a capacidade, tem estrutura financeira, tem condições de pagar, inclusive pagar no dia, tudo direitinho, mas não paga por quê? Porque simplesmente dentro do processo houve alguma falha, houve algum desvio que possibilitou que aquela nota, ao invés de ter dado a entrada corretamente para ser paga no dia certo, ela tenha sido desviada e o fornecedor acabou protestando essa nota, entendeu? Então, por isso que eu acredito que a análise financeira baseada somente no Serasa não é uma análise bacana de se fazer, tá certo? Na minha opinião, tinha que ser um conjunto. O Serasa é importante, você está olhando, não estou dizendo que o Serasa não é eficiente, você consultar o Serasa de uma empresa. É importante sim você consultar para saber. Inclusive, até para você alertar, às vezes o setor financeiro já está resolvendo aquelas pendências. Então você pode consultar isso daí, mas não para medir a capacidade de pagamento de uma empresa, não para medir se a empresa é bom pagador ou se não é bom pagador. Entendeu? É mais no sentido de você ter mais uma forma de avaliar, de repente, a estrutura, a organização daquela empresa. Tá? Mas uma forma que eu considero um pouco mais eficiente de você avaliar é observar os resultados da empresa. Eu normalmente peço o balanço no mínimo dos 3 últimos anos da empresa, onde eu faço a avaliação em cima de uma metodologia chamada matriz de Candes, onde você faz os cálculos em cima dos resultados patrimoniais da empresa, né, e consegue verificar se a empresa é uma empresa solvente, se ela está em crescimento, se ela está dando lucro, se está dando prejuízo. Então você consegue fazer uma análise mais apurada. Então se você observa que numa análise dessa, que é uma análise um pouco mais complexa, um pouco mais técnica, mas que é simples de se fazer, tá? Se você buscar lá no Google matriz de Candes, você vai ver logo as fórmulas que precisam ser verificadas para poder fazer esse cálculo. Não é nada tão complexo, não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá certo? Então, você entender de tributação, eu acho que é muito mais complexo do que você fazer uma análise de balanço de uma empresa dessa. É muito simples de se fazer quando você busca. Depois eu posso até passar para vocês aqui o passo a passo, como é que eu faço esse cálculo, tá? Eu posso fazer um vídeo. Vocês deixam aí nos comentários. Se vocês tiverem interesse em ver como é que eu faço esse tipo de análise, deixa aí nos comentários desse vídeo. Olha, eu quero conhecer, poxa, seria bacana. A depender da quantidade de pessoas que se interessarem pelo tema e quiserem saber como se faz essa análise em cima do balanço da empresa, eu gravo esse vídeo para vocês, tá certo? Ensinando como é que eu faço esse cálculo, tá bom? Então, é uma análise que eu considero mais eficiente para saber realmente como é que está a saúde financeira da empresa. Se é uma empresa que tem condições realmente de honrar seus compromissos ou não, tá certo? E o Serasa é complementar.
é mais uma situação mais crítica em que você não conhece muito da empresa, você não conhece o porte da empresa, está tendo contato pela primeira vez, você não sabe nada. Então, é um complemento de informação que você tem para poder estar fazendo uma avaliação em cima dessa empresa, tá certo? Então, se você gostou desse vídeo, se ele minimamente foi útil para você, se utilize essas dicas, né, e comece a fazer sua base de dados e depois me conte como é que foi, se você está conseguindo fazer uma base de dados bacana. Uma outra dica que eu dou, não assim, você é comprador, mas você tem mídias sociais, e eu acredito que todo mundo hoje tem acesso ao LinkedIn. Para quem está no mercado de trabalho, se tornou uma ferramenta muito útil e você está se comunicando no meio empresarial. Entendeu? Então, faça a sua página no LinkedIn, busque os outros compradores para poder se conectarem a você, né? E naturalmente vai surgir empresas também que vão ver de onde você trabalha, qual a empresa que você trabalha, e de repente vai ter interesse em estar oferecendo algum produto ou serviço. Me conte aqui se não acontece isso com vocês. Eu acredito que com diversos compradores acontece direto comigo, fornecedores ou prestadores de serviço querendo fazer parte da minha rede de contatos. E eu aceito tranquilamente, porque são contatos comerciais. Em algum momento eu posso precisar desses contatos e eu utilizo eles na minha base de dados. Alguns deles são interessantes, estão dentro do meu segmento de atuação, que é a parte de serviço. Outros não são, às vezes eu direciono para meus colegas, né? Dependendo da característica do produto que está sendo oferecido, vendido, eu direciono para um dos meus colegas para que eles possam dar encaminhamento e receber esses portfólios, essas apresentações dessas empresas. Então isso é interessante, você montar a sua própria base de dados é uma forma de você já estar fazendo também. A sua listagem realmente de fornecedores, o que é que vocês têm à disposição, por diversas formas de consulta, né? Sendo por categoria, sendo por porte, sendo por subcategoria, né? Enfim, é interessante que você tenha esse tipo de consulta para poder fazer, tá certo? Então, fica com Deus aí, curta, compartilha se você achou que esse vídeo vai ajudar algum colega seu, alguém da área de suprimentos que possa ter interesse dentro dessa área de serviços. A área de serviços é bastante grande, tem bastante informação, tem muito conteúdo que a gente pode estar compartilhando aqui com vocês, tá certo? Então fica com Deus aí, até o próximo vídeo e um abraço. Tchau, tchau.